Nosso texto é Mateus 7, 28 e 29, vamos ler juntos. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Queridos, nós todos aqui temos uma caminhada, né? E em algum momento da sua vida você aprendeu alguma coisa muito importante, um detalhe, alguma coisa que para alguns parece até inútil, mas que para você tem sido importante ao longo da sua jornada. Certos ensinos que nós recebemos na vida, eles ficam. E porque você usa e repete o uso, você detecta a importância dele. Por exemplo, quando uma garrafa de refrigerante está congelada, há muitos anos atrás me ensinaram que você coloca a mão embaixo dela e segura um tempo e ela começa a descongelar por causa do calor da sua mão. Olha que ensino importante. Eu nunca mais esqueci esse ensino. Ele entrou para a minha história. Quantas vezes eu já ajudei pessoas com esse problema gravíssimo de um refrigerante congelado. Outras vezes você aprendeu, por exemplo, alguma coisa mais séria sobre orçamento doméstico. Alguém te disse, olha, não dê um passo maior que as suas pernas. Muita gente aprendeu isso também. Então, são ensinos que eles têm uma causa, eles têm um porquê, e eles perduram. São coisas simples. Alguém te ensinou a amarrar o cadarço do sapato. Talvez você nem se lembre mais. Um dia você não sabia e alguém te ensinou. E essa doutrina simples na vida, ela foi sendo construída numa relação de importância que, num primeiro momento, você hoje diz assim, isso não era importante. Mas quantas vezes isso foi importante? Por exemplo, quando você está usando uma aliança e você machuca o dedo e o dedo incha, como é que vai tirar a aliança? Fica complicado. Aí existe uma técnica, que você pega um fiozinho e vai enrolando, e aí você puxa a aliança e ela sai. Se você não sabe, depois eu te ensino. Não é? Eu poderia aqui, nessa noite, andar aqui no templo e perguntar, e várias pessoas iriam compartilhar coisas interessantes que você sabe que nós não sabemos e que nós gostaríamos de saber. Quem sabe até podemos fazer um congresso de coisas interessantes que a princípio parecem inúteis. Não é? Seria o primeiro congresso evangélico nessa direção. Não é? Então, nós estamos vivendo uma época de muitos ensinos, muita informação que não leva a lugar algum, mas nós acumulamos conhecimentos simples e profundos ao longo da nossa história. Quem nos ensina é um líder para nós. Às vezes um professor, uma professora, pai, mãe, avô, avó, amigo, naquele momento se faz líder. 2 problemas nós temos na liderança. O primeiro é um líder inseguro que não tem certeza do que está ensinando. Isso é terrível, porque você fica inseguro também. A segunda coisa triste nessa relação de ensino é quando você tem um líder seguro, mas o caminho está errado. E aí ele te leva com toda a convicção para o caminho errado. Isso é a pior coisa que pode acontecer, porque você segue alguém que tem plena convicção que está certo, mas não está. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós descobrimos que o ensino da palavra do Senhor nos ensina as coisas mais simples, as coisas mais profundas, em todas as áreas da vida, e aquele que ensina é um líder completamente seguro, porque o que ele ensina não tem erro, é infalível. Então, quando nós falamos da doutrina de Cristo, nós estamos falando sobre o mais importante ensino da nossa história. Não existe nada mais importante que a doutrina de Cristo Jesus para todos nós. Não tem erro. O que Cristo fala, você pode seguir que vai dar certo, e isso é verdade comprovada em todas as culturas, línguas, nações, em todas as épocas. Da geração industrial, da geração da tecnologia, da geração da informação, em qualquer geração, a palavra de Cristo não tem erro. Bom, quando nós olhamos para essa doutrina de Cristo, percebemos que ele traz impacto para nós. Dá uma olhada no texto e mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, porque esse Cristo que vem proferir palavras diante das multidões, ele impacta a multidão porque ele tem, diz o verso 29, a autoridade.
Ele tem autoridade porque a palavra dele é uma palavra carregada de conhecimento santo. Ela não é uma autoridade humana perdida qualquer, ela é uma autoridade que provê instrução. É interessante essa palavra autoridade usada aqui no grego, porque o verso 29 vai dizer que ele ensinava como quem tem autoridade, e na língua grega, que é a língua que foi escrita no Novo Testamento, a palavra autoridade é a palavra exousia. O que significa essa palavra? Essa palavra aparece em Lucas capítulo 19, verso 17, vai lá para você ver. E ela abre a nossa compreensão. Lucas, capítulo 19, o verso 17. Na parábola das 10 minas, o Senhor diz assim, respondeu-lhe o Senhor, Lucas 19, 17. Muito bem, servo bom, porque fostes fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Essa é a mesma palavra que aparece aqui, a palavra exousia. O que significa a palavra exousia? A palavra significa autoridade recebida por alguém em grau superior ou igual, que dá a você a chancela como prova de competência e habilidade. Esse é o sentido da palavra exousia. Quando as pessoas ouviram a doutrina de Cristo Jesus, eles falaram assim, este homem, ele tem competência, e este homem tem autoridade comprovada, com habilidade de ensino, como nós nunca ouvimos outra pessoa. Por isso essa palavra é tão forte. Ele ensina algo que nos dá instrução. Quando ele fala, nós aprendemos. Quando nós estávamos, ou já estivemos em sala de aula, e um professor explicava uma coisa e você não entendia, e tempos depois uma outra pessoa ensinava a mesma coisa e você entendia, era a mesma matéria, é porque um tinha a capacidade para ensinar, o outro não. Isso é autoridade. Quando alguém ensina e você aprende, diz, ele tem habilidade, ele tem competência, eu consigo entender a linha de raciocínio dele. Isso é o sentido dessa palavra usada aqui. Por isso que Jesus trouxe tanto impacto para a vida das pessoas, porque a palavra podia ser comprovada, ele era o supremo professor. O Oscar Cullmann, um teólogo, ele diz que a palavra de Cristo vinha armada de uma autoridade escatológica que lhe era privativa. Ou seja, quando Jesus pregava, as pessoas tinham um impacto de uma mensagem que ninguém mais poderia causar nelas, e elas tinham uma percepção clara que aquela mensagem era autoritativa e final. Ou seja, ponto final, é indiscutível o que Jesus ensinava. Essa era a força dessa palavra. Volta um pouquinho em Mateus capítulo 11, 1. Você está lá em Lucas, né? Volta para Mateus 11, 1. O texto vai dizer, Mateus 11, 1, que quando o Senhor, ele acaba de dar a instrução aos seus 12 discípulos, eles partem dali para ensinar e pregar nas cidades deles. E o resultado desse envio é que eles são impactados pela autoridade que Jesus dá a eles. E você continua lendo os evangelhos e vê que esses discípulos depois experimentam um retorno, um relatório, em que eles chegam para Jesus e dizem assim, olha, até os demônios se nos submetem. Essa é a autoridade que Jesus tinha quando ele falava. Quando Jesus nos ensina no Evangelho, nós aprendemos essa palavra do Evangelho, e nós saímos proclamando essa palavra do Evangelho, a autoridade não reside em nós, mas naquele que nos enviou. E ao nos enviar, ele nos capacita, nos habilita. Essa é a autoridade, ela é comunicável. A autoridade não está restrita em Jesus Cristo. Isso é fantástico. Porque Cristo nos envia com autoridade. No final do Evangelho de Mateus, ele diz, toda a autoridade me foi dada. Portanto, ide e pregai o Evangelho a toda criatura.
Eu que tenho autoridade, dou agora autoridade. Ao falar sobre a vinda dele mesmo, Jesus diz assim: eu estou aqui porque eu recebi a autoridade do Pai para proclamar o Evangelho. Agora ele diz: eu estou dando a vocês esta autoridade para levar a palavra. Então, quando nós levamos a palavra de Cristo, quando nós falamos a doutrina de Cristo para as outras pessoas, elas são impactadas não pelo meu argumento, ou pela sua capacidade, pela sua habilidade de argumentar, mas pela autoridade espiritual que reside na própria palavra de Jesus Cristo, porque o ensino é dele, a verdade é ele. E por isso, quando nós falamos a palavra de Cristo, até os demônios se nos submetem. Não porque nós temos autoridade, mas porque a autoridade vem do próprio Cristo. Isso é maravilhoso. Portanto, quanto mais conhecemos a palavra, quanto mais conhecemos a doutrina, quanto mais achegados nós somos, quanto mais proferimos essa palavra, mais dessa autoridade nós experimentamos. Ela está acessível a nós. É de competência comprovada e de habilidade graciosa, que vem como fruto da graça de Deus sobre todos nós. Homens simples pregaram o Evangelho de Jesus Cristo e tocaram multidões. Homens quase iletrados, quase incultos. Mas quando eles abriam a boca, que autoridade é essa? Vinha do Evangelho do Senhor Jesus. Nós podemos experimentar isso pela graça dele, para a glória dele. Agora, quando ele fala, volta lá para Mateus capítulo 7, versos 28 e 29, por favor. Ele profere uma palavra com uma autoridade em que as multidões ficam maravilhadas. A palavra maravilhada aqui é a palavra ekplesomai. Essa palavra é muito interessante no grego, porque a palavra pleroma é estar cheio de alguma coisa, né? Ekplesomai é a ideia de alguém que está abismado. Então, quando as multidões ouviram a palavra de Jesus, elas ficaram abismadas, cheias, completas. Receberam um banquete espiritual, essa é a ideia. Essa palavra aparece em em Atos capítulo 13, Atos 13, 12. Vamos lá, Atos 13, 12. Vamos andar na Bíblia, meus irmãos. Bíblia é para andar. O melhor som aqui em igreja é página de Bíblia passando assim, ó. Olha que som bonito, ó. Vamos lá. Atos 13, 12. Atos, capítulo 13, verso 12. Barnabé e Saulo estão em sua viagem missionária, pregam. Vem um homem chamado Elimas, o mágico, ele fica encantado com aquilo. E o procônsul, vendo a relação que aconteceu do poder, da manifestação do poder do Espírito Santo, quando a palavra dura, né, de Paulo sobre a vida daquele mágico, o procônsul, diz o verso 12 do capítulo 13 de Atos, vendo o que sucedera, a manifestação do poder de Deus ali, creu. Creu como? Abismado, maravilhado. Com a pessoa de Paulo? Não. Maravilhado com a doutrina de Paulo? Não. Com a doutrina do Senhor. O que tem nos levar a esse estado de contemplação, né? Em que você fica abismado, maravilhado, é a doutrina do Senhor. Não é a capacidade daquele que entrega de se tornar um mensageiro. Hoje nós temos muitos grandes comunicadores, inclusive do Evangelho, graças a Deus por isso, né? Temos aí pessoas que falam, que tem uma capacidade de comunicação fantástica, mas o poder não está na capacidade de quem comunica, mas o poder reside naquilo que ele comunica, na palavra que ele fala, na doutrina do Senhor. E é isso que tem que levar as pessoas a ficarem maravilhados. Isso é conteúdo. E as multidões estavam encantadas, maravilhadas com esse conteúdo. Essa palavra maravilhado aqui aparece também no versículo 37 de Marcos, capítulo 7, vamos lá. Marcos, capítulo 7, verso 37, quando diz assim: maravilhavam-se de sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. As multidões olhavam para
o ministério do Senhor Jesus e ficavam maravilhados. Então, esse estado de contemplação não é apenas com uma doutrina ideológica, mas é com a ação que essa doutrina produz, vindo da autoridade do Senhor, do resultado dela prático. A doutrina do Senhor Jesus, ela é prática. Quando você ouve a doutrina de Cristo e pratica, ela se torna visível, palpável, realizável. Você diz assim, eu vou orar segundo a doutrina de Cristo para que Ele abra as portas, e Ele abre as portas. Eu vou orar para que Ele converta aquele coração, Ele converte o coração segundo a graça dEle. Eu vou orar para que o Senhor me instrua naquele momento, Ele instrui. Então, você percebe de maneira palpável, visível, isso, a graça do Senhor. Eu me lembro quantas vezes no meu ministério nós fomos socorrer pessoas que nem imaginavam que nós estávamos indo socorrê-la, levando as cestas básicas, levando coisas simples, levando cobertores, levando remédios, levando recursos materiais para pagar cirurgias, recursos materiais para pagar um aluguel. O papel da igreja, é isso que a igreja faz com seus dízimos e ofertas. Nós aqui não compramos rede de televisão nem jato para pastor. Aqui a gente investe em pessoas. Graças a Deus por isso, amém? Amém. Esse amém foi de gente que está acordada, né? Graças a Deus. Então, é isso que a igreja faz. E não tem coisa melhor quando você chega num lugar, as pessoas estão carentes, e você chega ali e entrega, como fruto da fidelidade, da generosidade, do amor de uma igreja, do cuidado da igreja com uma pessoa necessitada. E ela vê de forma palpável, visível, o amor de Cristo. O amor de Cristo. A sua oração pelo pão, pão mesmo, se tornou realidade, é pão. Eu me lembro de uma visita que eu fiz para uma senhora que ela não tinha comida. Ela estava, quando eu entrei na casa dela, era uma viúva com 7 filhos, uma viúva com 7 filhos, que deu à luz ao último filho, capinando os quintal da sua casa para ter o que comer, que cortou o cordão umbilical com a enxada. Eu me lembro de entrar na casa dela, e ela estava cozinhando um chuchu. Ela disse, eu estava orando para que Deus abençoasse o alimento, e nós chegamos com um carro cheio de comida. E eu falei para ela, nós passamos aqui na rua, vimos o casebre dela, né? E nós nem sabíamos que ela tinha essa intimidade com o Senhor. E nós fomos ali, com a junta diaconal da igreja, e nós dissemos para ela, nós viemos aqui para te ajudar. O Senhor Jesus nos enviou aqui. Ela falou, eu estava orando, agradecendo o alimento. Ela se tornou membro da nossa igreja. A igreja construiu uma casa para ela. Os filhos dela estudaram. E, pela graça de Deus, ela é o que é. Eu me lembro de um outro senhor, que eu vou tentar não chorar contando a história dele. Um senhor que chamava Pedro. O Pedro tomou um tiro na coluna, porque um sujeito levou uma cerveja na casa dele, e ele falou assim para o sujeito, falou assim, olha, ele não era crente. Ele disse assim para o amigo dele, que estava tomando cerveja com ele, ele disse assim, olha, você está me devendo uma cerveja. O sujeito virou as costas, um grande amigo dele, foi embora. Voltou, bateu na porta. Quando ele abriu a porta, era o grande amigo dele, e disse assim, eu não devo nada para homem algum. E apontou um revólver para ele. Amigo de muitos anos. E ele virou as costas, tentando correr, e o sujeito deu um tiro. Ele ficou tetraplégico. E aí, o lugar em que ele parou para morar, em que acabou sobrando para a vida dele, a mulher e uma filhinha de 12 anos, era uma casa que não tinha nem banheiro. E ele tetraplégico. E nós chegamos ali para levar a mensagem do Evangelho, porque ficamos sabendo da situação dele. Pedro se converteu, a igreja, obviamente, construiu uma casa para ele. Ele entregou a vida a Cristo, toda a sua família, e pela graça do Senhor, ele seguiu o caminho da graça de Deus. Infelizmente, ele estava muito enfermo, meses depois ele veio a falecer, mas felizmente faleceu em Cristo e está no Senhor. E a família continuou sendo ajudada, uma família em Cristo.
O evangelho tem que se tornar visível. A doutrina de Cristo, quando ela chega num lugar, ela se torna visível. O amor é visível, é palpável. É palpável. E é interessante, meus irmãos, quando nós trabalhamos nessas áreas muito carentes, porque os odores das enfermidades e dos lugares realmente carentes, eles ficam na nossa memória pastoral. Eu consigo identificar coisas por odores, na experiência de tantos anos de campo. Mas se tem um odor maravilhoso, é o da transformação. E aquilo que é ruim se torna perfume, pela obra salvadora de Cristo, através da doutrina do Senhor. As multidões ficaram maravilhadas, porque o evangelho se tornou visível. Mas qual era o conteúdo desse evangelho? Volta lá para Mateus capítulo 7, verso 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam abismadas da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem a autoridade, recebida de alguém superior ou igual, e que a sua palavra podia ser comunicada a todos nós. O que é doutrina, do final do versículo 28? Qual é o conteúdo dessa doutrina? Essa palavra didaquê, no grego, doutrina, é uma palavra que significa dar a causa para saber e dar a causa para ensinar. Vou repetir. Eu te dou uma causa para saber e eu tenho uma causa para te ensinar. É interessantíssimo isso. Eu vou, como eu ouvi ontem, viajando com os nossos presbíteros para visitar campo, um dos nossos presbíteros já saltou algumas vezes de paraquedas. É um homem de fé. Eu não tenho fé para isso, mas ele tem. E um dos nossos presbíteros estava me contando que uma das coisas mais importantes que ensinaram para ele foi dobrar o seu próprio paraquedas. Então ele tem uma causa para aprender. E o instrutor tem uma causa para ensinar, porque se ensinar errado, o próprio instrutor se torna responsável pela morte daquele que salta. Então esse é o ensino da didaquê, essa é a ideia da palavra. Eu vou te ensinar com uma seriedade muito grande, porque eu tenho uma responsabilidade com aquilo que eu estou te ensinando, porque esta palavra, ela pode te salvar, e se for mal ensinada, pode te matar. Esse é o sentido da palavra doutrina aqui. Então, quem ensina uma doutrina tem que ter a responsabilidade daquilo que está fazendo, ele tem uma causa para ensinar. Porque aquela palavra tem um conteúdo salvífico. E aquele que recebe a doutrina, a didaquê, tem também uma causa para saber, porque a palavra que ele está recebendo pode salvá-lo. Isso é importantíssimo. Porque na hora que você salta do avião, se o paraquedas não foi dobrado correto, meu querido, só falta fazer a segunda pergunta: será que o carro está lá embaixo? Porque você vai se perder, porque você não prestou atenção naquilo que lhe foi ensinado. Existem momentos na sua vida espiritual em que você está sozinho, e você sabe disso. Lá na sua oração, lá no seu quarto, no momento em que você está em batalha, no meio do trabalho, ou na escola, ou na rua, no momento em que você precisa dar resposta e razão da sua fé, como disse o apóstolo Pedro, tem determinados momentos em que nós vamos ser colocados sozinhos, frente a frente com o inimigo. E ou você tem uma doutrina salvífica, ou você se perde, mas não existe meio termo. Isso é didaquê. A doutrina do Senhor vinha para dar a certeza de que aquele que ensinou tinha uma causa para ensinar, e aquele que recebeu tinha uma causa para aprender. Em Mateus capítulo 16, o verso 12, anda para frente um pouquinho. O texto diz assim: então entenderam que o Senhor Jesus não lhes dissera que se acautelassem, a conversa de Cristo com seus discípulos, do fermento de pães, mas da doutrina errada dos fariseus e dos saduceus. Portanto, existe doutrina contaminada. Existe doutrina contaminada. Nem tudo que é doutrinário é sadio. Tem muita doutrina ruim.
Muita doutrina equivocada, que não salva, mas que condena. E o Senhor Jesus usou essa mesma palavra, doutrina, para falar sobre isso. Então nós temos que estar atentos com a doutrina que nós estamos recebendo, se ela vem do Senhor, carregada da autoridade do Senhor, e portanto gera em nós o estado da maravilha, de ficar abismado com aquilo que está se recebendo, ou se estamos ouvindo uma doutrina que não é satisfatória, não é salvífica. Como saber se eu estou recebendo uma boa doutrina ou uma má doutrina? É simples, o resultado e a origem dela. O resultado você só vai saber lá na frente, então vamos à origem. A doutrina que nós recebemos, ela será saudável quando ela vem de Cristo. Doutrina que vem de homens não é saudável, portanto, passe tudo o que você ouvir pelo crivo da palavra do Senhor. Ponto final. Não deixe ser ludibriado, enganado, por sonhos, visões, profecias, sinais, ou pelo silogismo, pela construção filosófica de argumentos de pessoas muito inteligentes. Porque existem pessoas que têm carisma, mas não têm caráter. E essa arma é poderosa para destruir. E que essas pessoas que têm carisma e não têm caráter, elas conduzem as pessoas a seguirem a sua doutrina, não a doutrina do Senhor Jesus. Portanto, toda doutrina sadia vem de Cristo, aponta para Cristo e é para a glória de Cristo. É isso que é uma doutrina saudável. Atos capítulo 5, verso 28, nosso último texto. Atos 5, 28. Ao falar sobre doutrina, Atos capítulo 5, verso 28, a palavra do Senhor diz assim: na prisão dos apóstolos, ele disse: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E aí Pedro, para não deixar nenhuma dúvida que ele não está falando sobre doutrina de homens, ele começa a expor: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo, que outorgou aos que lhe obedecem. Pedro diz assim: não me venha com essa história que a doutrina é minha, que a doutrina é de homens, porque não é. Vamos colocar de novo a coisa em ordem. A doutrina é do Senhor, a autoridade é do Espírito Santo. Não arme armadilhas de argumento para mim, porque eu não vou cair nela. A doutrina é do Senhor, a autoridade é do Espírito Santo. Resultado: esses apóstolos pregaram o evangelho com tamanha intrepidez que nós existimos hoje por causa da doutrina dos apóstolos que eles ensinaram, emanando do trono da graça de Deus sobre Cristo Jesus. Essa igreja existe por causa de um Pedro, Paulo, João e assim por diante. Essa igreja aqui da Gávea existe por causa deles. Todas as igrejas cristãs do mundo, porque esses apóstolos não arredaram o pé da doutrina sagrada do Senhor. Isso é fruto. Isso é fruto. Então, a doutrina não foram sinais vazios. Isto era a doutrina dos escribas. Volta lá para Mateus capítulo 7. Ao comparar sobre doutrina verdadeira e doutrina ruim, as multidões estavam maravilhadas, porque ele, o Senhor, ensinava a doutrina que era dele. A doutrina é sua, de Cristo. E ele ensinava com autoridade, e não como os escribas. Havia duas classes de escribas. O escriba chamado Neberim e o Soferim. O Neberim era o jurista da lei, criava a lei religiosa. O Soferim era aquele que ensinava para as outras pessoas o que havia saído da cabeça desses juristas. Ao usar essa palavra escriba aqui, o que está na mente da multidão é: nós temos aprendido aquilo que nasce do coração de homens, e isso não tem nos agradado, não vem com autoridade, não nos liberta, não nos conduz para uma vida melhor.
Mas quando Cristo falou, o coração deles se encheu de graça. A.J. Barton, uma comentarista bíblica, vai dizer, escritora, vai dizer que um dos maiores exemplos de autoridade é Moisés. E eu queria encerrar aqui nessa noite, respondendo a velha e boa pergunta: o que é que a gente leva para casa, pastor? Depois do senhor falou, dizendo que nós precisamos voltar aos exemplos corretos de liderança. Eu disse no começo que 2 tipos de líderes são ruins. O primeiro é o líder inseguro, o segundo é o líder seguro que conduz para o lugar errado. Nós precisamos voltar os nossos olhos para bons líderes. Moisés foi um excelente exemplo de liderança, mas o coração da liderança de Moisés, desse homem que liderou milhões de pessoas por 40 anos cruzando um deserto, o coração da liderança de Moisés foi a sua intimidade com Deus. Barton diz isso. Escreveu um excelente livro, ainda não está em português esse livro, mas o livro é maravilhoso ao falar sobre a intimidade de Moisés com Deus. E ao mostrar que Moisés tinha essa intimidade com o Senhor, a tal ponto que o Senhor o chamou amigo e tratava com ele face a face. E aí você diz: então eu vou seguir Moisés. Não, Moisés disse: não me sigam, sejam obedientes à lei, à doutrina do Senhor. Grandes líderes não apontam para si mesmo, grandes líderes apontam para Cristo e nos ensinam a chegar a Cristo. Isto é doutrina. Quando nós seguimos a doutrina correta, então, nós vivemos com autoridade espiritual. Quando nós seguimos a doutrina de Cristo, nós vivemos maravilhados com o Evangelho encarnado, que se faz visível nas atitudes e na manifestação do amor de Deus, através de nós, em nós e por nós. Na manifestação clara do amor de Deus. Clara do amor de Deus. Quando nós percebemos visivelmente isso, e quando nós experimentamos a doutrina de Cristo, nós experimentamos uma doutrina que tem causa para saber e causa para ensinar, porque ela é salvífica. Por isso que a doutrina de Cristo é inigualável. E o desafio para todos nós é: firmem-se na doutrina de Cristo. Conheça o Evangelho de Cristo. Leia a palavra de Cristo. Ele é o guia espiritual. Ele não é um guia espiritual. Ele é o guia espiritual. O único, verdadeiro. Ore, peça essa autoridade, peça para Ele te mostrar as maravilhas da palavra dEle e experimente essa doutrina que tem causa para saber e causa para ensinar, porque ela é salvífica. E você vai ver como é bom viver essa vida cristã debaixo da bênção do Deus que tem doutrina sã para todos nós. Amém? Vamos curvar nossa fronte e vamos orar. Senhor nosso Deus, nós aprendemos muitas coisas na nossa vida, coisas que são úteis, outras nem tanto, mas nada se compara com o poder da Tua palavra. Nada se compara, Senhor, com a Tua doutrina sã, saudável. Ó Deus, nós queremos conhecer mais de Ti. Queremos ter acesso e experimentar essa deliciosa autoridade para a glória do Teu próprio nome. Ó Senhor, nós pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor continue nos ensinando dia após dia pela obra do Teu Santo Espírito. Que nunca se afaste de nós, ó Deus, esta graça didática do Senhor sobre nós. Que possamos, Senhor, em todo o tempo, aprender mais e mais de Ti para ensinar aqueles que conhecem menos, para a glória do Teu próprio nome. E para a alegria deste corpo que se chama igreja, ao perceber vidas e mais vidas, sendo libertas do império das trevas, e sendo conduzidas ao reino do Seu Filho em amor pela Tua graça. Obrigado, Senhor, porque um dia Cristo morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, conforme estava narrado na Sua doutrina, para que nós pudéssemos ter livre acesso ao Senhor em oração, e para que toda a nossa oração tivesse sempre a resposta
atenciosa desse Deus Todo-Poderoso que nos ama tanto. Ó Senhor, que as nossas palavras possam ser recheadas da autoridade do Senhor e que o nosso coração possa crescer no ensino da Tua sã doutrina, pois assim teremos autoridade, alegria e paz. Oramos pedindo isso em nome de Jesus Cristo. Amém.